Monitor do PIB mostra queda de 0,3% no segundo trimestre de 2021. Comparativo leva em conta o primeiro trimestre deste ano, contra o mesmo período do ano passado, que sofreu com o maior impacto da pandemia do coronavírus, alta é de 12,1%. Assisto agora, em Últimas Notícias. A economia brasileira registrou uma queda de 0,3% no segundo trimestre de 2021 em comparação ao período anterior, aponta o monitor do PIB divulgado nesta terça-feira, 17, pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. No contraste mensal, o mês de junho registra crescimento de 1,2% em relação a maio deste ano. Em relação ao mesmo período de 2020, o segundo trimestre de 2021 registra alta de 12,1%. A comparação entre junho do ano passado e deste ano, houve crescimento de 10,1%. Deve-se observar, porém, que foi o período de maior impacto da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Abre aspas. A economia apresentou retração de 0,3% no segundo trimestre comparado ao primeiro, evidenciando que houve certo otimismo com o resultado do primeiro trimestre, mostrando que ainda há um longo caminho para a retomada mais robusta da economia, fecha aspas. Afirma Claudio Considera, coordenador do monitor do PIB FGV. A FGV, inclusive, realizou um exercício de ajuste sazonal para tentar retirar o efeito da pandemia do coronavírus dos resultados. Foram aplicados exclusivamente os fatores de 2000 a 2019 e comparados com o cálculo que incluía também 2020 e 2021. A taxa de variação no segundo trimestre seria de queda de 0,32%. A de junho de 2021 seria de 1,5%, superior a de 1,2%. Abre aspas. Esses resultados sugerem que as taxas ajustadas sazonalmente devem ser analisadas com cautela, pois a pandemia pode ter influenciado os fatores sazonais, não apenas por razões econômicas como também estatísticas. Fecha aspas. Diz relatório da FGV. Na comparação interanual, todas as atividades econômicas tiveram resultados positivos, exceto a agropecuária. Segundo a FGV, foi dado destaque ao comparativo na série trimestral interanual por apresentar menor volatilidade do que as taxas mensais e aquelas ajustadas sazonalmente, permitindo melhor compreensão da trajetória de seus componentes. O monitor do PIB traz resultados em direção contrária ao Índice de Atividade Econômica, IBCBR, do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, PIB. O indicador havia registrado aumento de 0,12% no segundo trimestre, em comparação aos 3 primeiros meses de 2021. O consumo das famílias registrou crescimento de 12,5% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Comparado ao trimestre anterior, a categoria cresceu 0,8%. A FGV destaca que este é o terceiro mês consecutivo em que todos os componentes apresentaram crescimento. Os serviços, 9,4%, produtos duráveis, 48,4% e semiduráveis, 90,2%, foram os mais expressivos. A formação bruta de capital fixo teve alta de 35,2% no trimestre em comparação ao ano passado. No comparativo trimestral deste ano, contudo, a queda de 2,2% em relação ao período de janeiro a março. Máquinas e equipamentos, 85,7%, é o principal responsável pelo aumento anual, puxado pelo crescimento de automóveis, caminhões e veículos automotores em geral. A exportação cresceu 12,9% na comparação anual do segundo trimestre. A importação teve alta expressiva de 37,6%. Todos os componentes de exportação tiveram alta no período, exceto a agropecuária. O setor teve queda de 0,2% no mesmo período do ano passado. Nas importações, destaque para serviços, 23,4%, que apresentou resultado positivo pelo segundo mês consecutivo, segundo a FGV. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.